Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos continuar com nossas aulas de Química Orgânica e vamos falar hoje sobre aldeído e cetona. Se liguem aí! É isso aí, pessoal. Então, continuando com as nossas aulas de Química Orgânica, nós vamos abordar agora aldeídos e cetonas. Então, a gente vinha estudando, a gente já abordou hidrocarbonetos, álcool na aula anterior, e agora nós vamos em aldeído e cetona, desses compostos com oxigênio, funções oxigenadas. Bom, para a gente começar com o aldeído, então a gente precisa observar o comum desses compostos é o grupo carbonila, C-O. Galera, né, a gente vai continuar abordando a nomenclatura oficial da IUPAC. A nomenclatura ela continua com o mesmo prefixo que identifica o número de carbonos. Depois a gente vai com um infixo que vai identificar para a gente o número de insaturações, dupla, tripla ou sem insaturação. E nós vamos terminar agora com o sufixo -al. Bom, a nomenclatura usual é muito comum ter o termo form para um carbono, acete para 2, propion para 3, butir para 4, seguido do termo aldeído, tá? A gente vai ver como que isso funciona. Bom, aqui é muito interessante que geralmente, galera, compostos de nomenclatura usual são compostos mais simples, são compostos geralmente sem ramificações, compostos menores, tá? Muito comum em vestibular. Bom, para a gente seguir o exemplo, o aldeído mais simples que existe é o aldeído com um único carbono. Lembrando que essa C-O aqui, galera, ela tem que estar nas extremidades, tá? Tem que estar sempre em carbono primário, tá? Na ponta da minha cadeia. Bom, então com um carbono só, nomenclatura oficial, met-an-al, metanal. Nomenclatura usual, muito comum, formaldeído, form para um carbono e aldeído porque ele identifica C-O em carbono primário, é um aldeído. Bem, com dois carbonos, nome et-an-al, etanal, nome usual, acetaldeído. Lembrando que esse nome usual é muito comum o vestibular fornecer esse nome, tá? E posteriormente abordar a nomenclatura oficial da IUPAC. A gente sempre trabalha com nomenclatura oficial, mas geralmente exercícios também abordam a usual. Bom, com três carbonos, né, seguindo a mesma regra, prop-an-al, propanal, e o nome usual propinaldeído. Tudo bem? Então, simplesmente a nomenclatura continua da mesma forma como a gente já vinha fazendo, tá? E a terminação agora que está mudando. A gente usava ol para álcool e agora a gente está usando al para aldeído. Bom, uma coisa muito curiosa é a outra forma estrutural que vem apresentando nos últimos vestibulares, principalmente de compostos orgânicos oxigenados, tá? Então, na FUVEST, em 2015, olha a forma como veio a propanal. Olha na UFMG, como também está vindo. Olha o número de carbonos. Um carbono, dois, três. Olha a C-O no terceiro carbono. Ó, um, dois, três, C-O nesse carbono aqui. A mesma coisa aqui, ó. Um, dois, 3. Tá vendo que ele resolveu pôr dupla O aqui e um H aqui? É opcional. E olha como veio na PUC. 1, 2, 3, C dupla O. Tá vendo que eu posso pegar a mesma fórmula e variar a fórmula estrutural, fórmula de traços? Isso é muito comum, é tendência em vestibular, tá? Às vezes, como eles percebem que o composto é muito simples, o que eles pensam? Como que a gente altera esse composto para pegar os mais desatentos, tá? Então tem que tomar muito cuidado, que na verdade é a mesma coisa, só eles só estão representando de forma diferente, tá? Vestibular sempre vai fazer isso em todas as disciplinas, orgânica não seria diferente. Bom, aldeídos ramificados, a gente vai seguir aquelas mesmas dicas, né? Que eu até tirei regras daqui, a gente vai seguir as dicas. Primeiro, identificar a cadeia principal. Maior sequência de carbonos, galera, prioridade nossa, incluir o grupo funcional. Não existe ramificação com grupo funcional, então ela tem que vir obrigatoriamente na cadeia principal. Bom, aqui essa sequência aqui já deixei fácil, tá? Depois a gente vai identificar os radicais. Esse daqui é o nosso metil, esse daqui é a nossa ramificação
etil. Bom, depois a gente tem enumerar os carbonos. Galera, menor valor para o grupo funcional sempre. Nesse caso, fica muito fácil identificar aonde começa a minha cadeia ou qual desses carbonos é o meu primeiro carbono, tá? Fica muito simples. Esse daqui é o carbono número 1, depois 2, 3, 4, 5. Tá? Então, agora dar nome para o meu composto. 3 eu tenho um radical etil. No 4, ordem alfabética, tá, galera? A letra E vem antes da letra M. No quarto eu tenho metil, seguido da cadeia principal, pente. An só tem simples ligação. Al é a minha terminação. Galera, não tenho que indicar um número para aldeído. Gravem isso. Aldeídos não se identificam os números dos grupos funcionais, dupla O, tudo bem? Sempre vai estar na extremidade, não tem como estar no... Sempre será o carbono de número 1, nunca vai ser outro. A maior variação que eu posso ter é isso. Olha que bizarrice. Aqui eu tenho duas extremidades com aldehídos. Como que ficaria? Vamos lá. Seguir os passos, identificar a cadeia principal. Bom, ramificações. Aqui eu tenho uma ramificação com 3 carbonos, propil. Com um carbono, metil. Com 2 carbonos, etil. Enumerar os carbonos, tá? Vou seguir a mesma forma como a gente vinha fazendo. Bom, aqui eu tenho duas opções. A opção número 1, 2, 3. Começo daqui, esquerda para a direita. Na opção número 2, bom, tenho desse lado aqui. 1, 2, 3. Aqui é o nosso 4, tá? Bom, e agora? Eu vou pegar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Galera, somente, exclusivamente nesses casos que eu tenho dois aldeídos nas extremidades, com tanto faz, o aldeído sempre vai ser o primeiro e o último carbono, sempre. Mas qual vai ser o primeiro e qual vai ser o último? Tá? Nesse caso, quem vai me indicar é isso daqui. Tá vendo que nesse caso aqui, a maior ramificação tá desse lado aqui, tá mais na esquerda, então eu vou optar por esse número aqui, seu número 1. Tudo bem? Porque aqui eu tenho a maior radical mais próximo daqui. Tá? Se eu começasse a contar daqui, aqui é o 3, 4, 5. Esse radical propil seria o 5 contando da direita para a esquerda. Mas aqui não vai acontecer isso. Sigo a mesma sequência. Tudo bem? Então, quem identifica? Isso só acontece num caso extremo que eu peguei, que eu tenho dois aldeídos nos cantos, aí, beleza. Agora, a função não vai ter preferência. Agora, eu vou poder observar os meus radicais, tá? Em 90% dos casos que eu tenho um aldeído só, um grupo funcional só, eu vou olhar exclusivamente para ele e ele vai identificar diretamente quem eu começo a minha cadeia principal. Bom, agora a gente vai dar nome para os radicais e para o composto principalmente. Bom, 5 etil. Começa por ordem alfabética, a letra E vem primeiro, esse é o carbono 5. 4 metil. 3 propil. Hept, porque eu tenho 7, lembrando que é opcional eu pôr o hífen H, ou eu posso tirar o hífen e o H e pôr o E, tá? Emendar aqui. Propilept. Só tem simples ligação. Galera, eu não tenho que indicar 1,7. Eu só ponho dial. Por que eu não preciso identificar? Porque se é um dial e é um hept, eu já sei que é 1,7. Tudo bem? Então, em aldeído, que eu tenho certeza que a dupla O se encontra em carbono primário, que são nas extremidades da minha cadeia, eu não tenho que identificar a posição do meu dial. Tudo bem? E isso acontece, é muito comum para aldeído, ácido carboxílico, a gente vai ver. Tudo bem? Então, o aldeído é o grupo carbonila nas extremidades e eu não identifico o número. Tudo bem? Se é dial, não tem como variar. Se é hept, é 1 e 7. Ok? Galera, uma pergunta. Será que pode existir aldeído cíclico? Se a gente observar aqui, tá vendo que o grupo carbonilo é sempre na extremidade de carbono primário em um composto cíclico de cadeia fechada? Eu não tenho carbono primário, mas presta atenção. Aldeído cíclico, propriamente dito, não. Mas aldeído com cadeia cíclica,
Com certeza existe, tudo bem? Olha esse exemplo aqui. Tá vendo que eu tenho uma cadeia cíclica e tenho um aldeído? Dois. Aqui no segundo carbono eu tenho um ciclo com 3 carbonos propil. 2 ciclopropil, butanal. Não precisa identificar que é o carbono número 1, o aldeído. Por quê? Porque vai ser o carbono número 1, é certeza, só pode ser o carbono número 1. Tá vendo que ele não é um aldeído cíclico, mas é um aldeído com cadeia cíclica. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, olha só, esse aqui dá pra gente observar muito bem que é o aldeído cíclico ou com cadeia cíclica mais simples que existe. Eu tenho só um carbono separando meu grupo funcional dupla O da minha cadeia cíclica, tudo bem? Esse daqui evidencia que eu não tenho carbono aldeído cíclico, mas eu posso ter com cadeia cíclica. Nesse caso aqui é o ciclopentil metanal. Preciso identificar, galera, presta atenção, preciso identificar qual carbono eu tenho ciclopentil. Se é met, um carbono, não preciso colocar que é o número 1, porque eu só tenho esse carbono. Então não faz diferença nenhuma colocar. Aqui eu tive que colocar no butanal, tá? Porque poderia ser no 2, poderia ser no 3 aqui. Tudo bem? Poderia ser no 4, também não faz diferença, tá? Então eu tenho que identificar, beleza? Aqui não. Galera, olha que interessante. Isso daqui evidencia que eu não tenho ramificação com o grupo funcional. Por quê? A minha cadeia principal, se eu não tivesse essa dupla aqui, galera, esse CH, que seria um CH3, ele seria uma ramificação. Com certeza seria o metilciclopentanal, metilciclopentano, tá? Mas quando eu tenho uma dupla em um carbono é minha cadeia principal e todo o resto vira ramificação. Tudo bem? Então, só lembrando, quando eu tenho compostos cíclicos, o composto cíclico é minha cadeia principal. Mas, quando eu tenho grupo funcional em um carbono que seja, tudo o resto vira ramificação. Por quê? Eu não posso sobrar esse cara aqui. Ele não pode ficar para escanteio como ramificação. Tudo bem? Eu posso também chamar de ciclopentanoformaldeído, tá? Eu que coloquei esse nome, não encontrei na literatura, mas isso daqui poderia ser empregado como nome não oficial, tá? Ciclopentano formaldeído, que é com um carbono só. Aqui, olha o velho clássico benzeno. Então aqui a gente tem, olha só, o benzeno quando vira radical sem o carbono, ele vira o radical fenil, tá? Então aqui, ao invés de a gente ter esse drox fenil aqui, a gente tem o fenil como radical, depois metanal, metanal. Posso chamar também de o clássico benzaldeído, tá? Esse é o aldeído com anel aromático mais famoso que a gente tem, benzaldeído. Tudo bem? Muito comum em vestibular esse benzaldeído. Bom, passando isto daqui, nós vamos observar agora os aldeídos mais comuns que a gente tem relatado na literatura, que é o mais comum que caia também no vestibular. Bom, então a gente tem aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar no formol, então a gente já pode observar que formol é o nome de um aldeído, né? Formal é um aldeído aberto, cadeia aberta, tá? Então a gente é usado na conservação de tecidos, é usado como cosmético, é usado em desinfetante, medicamento, explosivo. Nas mulheres já deve ter ouvido falar de passar formol, né, para descolorir o cabelo ou para alisar, fazer alguma coisa do tipo, tá? Ele é muito comum. Ele é usado em conservação de cadáveres, em estudos, né, para quem trabalha nessa área de medicina. A gente tem o benzenocarbaldeído, na verdade é extraído aqui de uma orquídea, e essa orquídea chama vanila, né? Então a gente extrai a essência de baunilha, uma das rotas de extração de essência de baunilha. E a essência de amêndoas, também amêndoa amarga, né, que é usada na culinária, também é extraído desse benzenocarboneído, que tem aqui a fórmula, tá? Aqui dá para mim ver essa dupla O, mas eu tenho também uma hidroxila aqui, eu tenho um éter aqui, tá? Então é um composto de função mista aqui, tá? Tem várias outras funções, mas uma característica muito importante é justamente esse aldeído. Bom,
nós temos também o aldeído silâmico, que esse cinâmico ele é extraído da canaleira, que dá característica e sabor de canela aos meus compostos. Tudo bem? Então, são três exemplos muito clássicos, tá? Lembrando que forma, então, vai para um carbono só, formaldeído ou simplesmente formol, tá? Benzalcarbaldeído. Esse benzeno-carbaldeído que é extraído também da folha de orquídea, confere baunilha, caiu no Enem em 2016, se não me engano, tá? E esse aldeído extraído do tronco da canaleira. Bom, então existem vários aldeídos comuns, né? Aldeídos populares, tá? Os principais são abordados aqui. Bom, agora a gente vai continuar e vamos mudar um pouquinho, tá? A gente vai sair de aldeído, galera, e vai para cetona, tá? Bom, a cetona tem o mesmo grupo carbonila, C dupla O. Só que agora esse grupo carbonila, ele não se encontra mais na extremidade, não se encontra mais em carbono primário. Agora esse C dupla O do carbono, ele se encontra em carbono secundário, no meio da minha cadeia, tá? Nomenclatura IUPAC. Continua prefixo identificando carbonos, met, et, prop, but, pent, ex. Infixo indicando an simples, en dupla, in tripla. E o termo agora ona como sufixo. Tudo bem? Nomenclatura usual, tá? Eu posso colocar cetona mais os grupos orgânicos, que a gente vai ver aqui, ou ainda comum ramificações separado, metil, etil, propil, e o termo cetona no final, tá? Esses daqui são os dois tipos mais comuns. Lembrando que essa nomenclatura usual, galera, como é uma nomenclatura usual, além de eu não ter regra, eu não tenho uma única forma, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fixa tanto numa nomenclatura usual nos estudos e cai no vestibular uma nomenclatura que adaptada, que eles variaram. O que é importante conhecer? A estrutura básica dessas nomenclaturas usuais, tá? E não se preocupar muito com esses nomes, porque a gente vai abordar principalmente a oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. Tá? Isso a gente vai focar bastante, mas é só para não assustar. Chega no vestibular, caiu nomenclatura usual, mas será que dá para a gente extrair a nomenclatura oficial partindo da usual? A gente vai ver isso? Olha o exemplo. Galera, presta muita atenção nesse composto. Esse é a menor cetona que existe, com 3 carbonos. Por quê? Porque se eu tiver com 2 carbonos, essa dupla vai estar na ponta, né, nas extremidades, só tem 2 carbonos. E aí vai entrar aldeído. Tá? Então a dupla O, grupo carbonila, menor que existe para uma cetona é com 3. É a única chance dessa dupla O estar em carbono secundário. Tudo bem? A menor cetona que existe é com 3 carbonos. O vestibular adora frisar isso, tá? A gente chama ela de propanona, propanona. Cetona dimetílica, tem o 2-metil, que é a primeira nomenclatura usual. Bom, e dimetilcetona. Será que dá para eu extrair dimetilcetona? Tá vendo que a cetona, C dupla O, tá aqui no meio. Então tenho metil aqui, metil aqui. Tá vendo que eu consigo ter uma ideia da estrutura da minha cetona, mesmo com os nomes usuais? E é muito conhecido o nome de acetona. Tá? Nome usual ou nome comercial. Tá? Como ele é vendido, como ele é oferecido, esse composto pode ser chamado de acetona. Então, o que é a acetona? A acetona é um composto de um grupo de cetonas, que tem o nome oficial propanona. Tudo bem? E esse, então, é a nossa acetona. Bom, comecei com 3, um outro menor que tenha com 4 carbonos, tá? Então, esse daqui é a butanona. Vou perguntar para vocês, teria necessidade de eu colocar 2 butanona ou butandoizona? Galera, presta atenção. Nesse caso, eu não preciso colocar 2 butanona. Por quê? Existe o 3 butanona? Vamos observar? 1, 2, 3. Bom, se a dupla O tivesse aqui, desse lado aqui da direita para a esquerda seria 2 butanona. Tá? Então, de todo jeito é 2 butanona. Existe 4 butanona ou butan 4-ona? Não existe, porque se for aqui, vira um aldeído.
Tudo bem? Então, a propanona não precisa identificar, porque a única posição que tem é o 2. A butanona eu também não preciso identificar, porque o único carbono que existe é o 2. Tudo bem? Não tem outra possibilidade. Posso chamar também de, olha só, cetona, etílica e metílica. Cetona etílica, radical etil aqui, metílica, radical metílico aqui, tudo bem? Então eu posso também pelos grupos orgânicos. Ou ainda posso dizer etil, metil, cetona. Tá vendo que se eu observar que a cetona é a C dupla O, eu tenho um radical metil aqui, um radical etil aqui. Ou metílica e etílica. Tudo bem? Então, a nomenclatura, uma das formas para eu representar a nomenclatura usual é eu separar essa C dupla O, quebrar esse composto em dois segmentos separados. Tudo bem? E identificar esses nomes desses segmentos separados. É uma das formas. Não é sempre assim, pode ser que mude. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, nós temos a nossa cetona com 1, 2, 3. Então, nesse terceiro, aqui, se eu contar da direita para a esquerda, eu tenho a fenilpropan-1-ona. Fenilprop-1, porque está mais próximo aqui, ona. Cetona etílica e fenílica. Ou ainda etilfenilcetona. Tá? Esse cara aqui, o mais conhecido dele é como etilfenilcetona. Aqui eu tenho radical etil, aqui eu tenho radical fenil e aqui eu tenho uma cetona. Tá? É muito comum fenilpropanol. Tá contando fenil a partir daqui sendo o meu primeiro carbono. Tudo bem? Muito comum esse tipo de nomenclatura. Bom, olha como é comum essa representação nos vestibulares também, galera. Posso representar dessa forma, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Segundo carbono dupla O. Posso representar dessa forma. 1, 2, 3. Tá vendo que eu representei os grupos CH3 nas extremidades? É uma opção da forma de traço, da forma simplificada, tá? Então, vários vestibulares abordam essa forma simplificada de uma maneira, tá? Ou eu realmente suprimo todos os carbonos e hidrogênios, ou eu vou indicar as pontas, as extremidades ou alguns radicais. Tudo bem? O vestibular vai sempre fazer, vai dar pitada dele, vai dar a alteração que ele acha melhor. Beleza? Continuando, então, agora nós vamos para as cetonas ramificadas, para essas ramificações cetônicas. Bom, vou seguir a mesma coisa que eu estava fazendo até agora. Identificar a minha cadeia principal. Bom, essa cadeia principal obrigatoriamente tem que conter a grupo funcional, tem que conter a maior sequência. Bom, depois eu tenho identificar as ramificações. Bom, ramificação com um carbono, metil. Ramificação com dois carbonos, etil. Depois a gente tem que numerar esses carbonos. Bom, nesse caso aqui, galera, eu tenho que primeiro localizar essa posição que a dupla O se encontra. A partir do momento que eu localizei essa C dupla O, esse carbono já vai me identificar quem é o primeiro, ou a ponta, qual é o carbono primário que eu vou começar a fazer essa enumeração. Tudo bem? Então pensem sempre, quando eu já tenho uma identificação, quando eu já tenho um grupo funcional, fica muito mais fácil saber ou identificar aonde eu começo a minha contagem. Nesse caso, esse é o carbono número 1. Tudo bem? Então, tá vendo que eu, embora tenha ramificações mais próximas na carbono da esquerda, a minha preferência ou a minha prioridade nesse caso é a contagem desses números o mais próximo da dupla, ou mais à direita possível. Tudo bem? Nesse caso aqui, então, nós temos o carbono número 2 com a minha ramificação. Agora eu vou dar nome. Ordem alfabética, 3 etil, seguido de 4 metil, pente, porque eu tenho 5, an, simples ligação, 2 ona. Opa!
Agora eu preciso identificar a cetona, galera. Tudo bem? Então, cetona é muito comum identificar quando é maior que 5, tá? Porque se for 4, galera, até 5 ali, se eu já sei que tem radicais aqui, eu estouro as 4 ligações, bom, dá para ter uma ideia que vai ser ali, mas eu evito isso e coloco o número. Então, cetona, se não for propanona e se não for butanona, eu identifico o número, tá? Se for pentanona, será que é 2 ona? Será que é 3 ona? Não sei, então eu tenho que identificar, tudo bem? Será que é 2 ona ou será que é 3 ona? Bom, aqui volta a ser 2, então eu tenho só essas duas variações. Então, para cetona com mais de 5 carbonos, tenho que identificar número. Propanona e butanona não. Aldeído não indicar, tá? Aldeído é na extremidade. Se for al, é um al. Se for dial, é um mais o último carbono. Se for hept, é 7. Se for hex, é 6. Se for pente, é 5. Tudo bem? Então, aldeído não. Cetona com mais de 5 carbonos, ok. Tudo bem? Então, aqui posso chamar também, é muito comum, 2-pentanona, tá? Lembrando que essa nomenclatura na qual eu identifico o número da ona antes do nome, ela está em desuso pela IUPAC, mas ela continua como nomenclatura oficial, continua podendo ser utilizada. Bom, aqui nós temos uma cadeia um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhada para a gente abordar isso daí. Bom, nesse caso, galera, se eu contar, depois que eu identifiquei a minha maior sequência de carbonos, incluir o grupo funcional, bom, eu posso, para mim, identificar os radicais propil e etil. Beleza, identifiquei a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, incluir grupo funcional, incluir duplo e triplo, que nesse caso não precisa. Identificar ramificações. Já identifiquei, numerar os carbonos. Galera, independente se eu começo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a minha função sempre nesse caso vai estar no carbono 4. Então presta muita atenção. Na opção número 1, contando da esquerda para a direita, o carbono 4 é a minha dupla O. E da opção número 2, da direita para a esquerda, o carbono 4 é a minha C dupla O. Só e somente nesse caso. Desculpa aqui, galera, que ele não tem, deixa eu corrigir aqui, tá? Não tem esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4 ligações, beleza? Pequeno aqui. Bom, então nesse caso aqui, eu não tenho uma preferência para dar o menor número para essa dupla O, porque qualquer forma que eu contar vai ser no 4. Galera, presta atenção. Só e somente nesse caso que a minha prioridade agora vira menor valor para grupo funcional, tá? Só nesse caso onde a minha dupla O está identificada ali numa posição intermediária, numa posição que não tem a variação da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Somente nesse caso, tudo bem? Aí eu vou dar a minha prioridade, agora passa então menor valor para o grupo funcional maior, tá? Então, nesse caso, o meu propil é meu maior grupo funcional, vai ter o menor valor, tá? Contando da esquerda para a direita é o 3, se fosse daqui para lá seria o 5, tá? A opção número 2 seria o 5. Então eu vou usar a opção número 1, que segue os valores normais até o nosso sétimo carbono lá na ponta, tá? Desculpa, galera, aqui também faltou H3 nas pontas, tudo bem? H2 e H3 nas pontas. Vou corrigir essa fórmula aqui, depois eu disponibilizo atualizado. Beleza? Só para a gente identificar, então, a nomenclatura propriamente dita. Bom, nesse caso, então, número, né, dar nome. 5. No quinto carbono tem o radical etil. Bom, no 3, carbono 3 da contagem da opção número 1 da esquerda para a direita, eu tenho o radical propil. Hept, porque ele tem 7 carbonos. An, só tem simples ligação. Nesse caso aqui, o meu 4 heptanona, tá? Ou 4 ona. Epitan 4 ona ou 4 heptanona. Lembrando que eu posso retirar o H e o hífen e emendar, tudo bem?
Algumas pessoas me mandaram alguns exercícios colocando esse hífen para quando é pente, put, prop. Galera, cadeia principal e sequência de radicais não se separa, tá? É único e exclusivo de ept e ex, só quando eu tenho H que eu ponho o hífen, tudo bem? Aqui a nomenclatura segue da mesma forma como estava anteriormente, tudo bem? Então aqui nós temos 5 etil, 3 propil, epitan, 4 ona. Tudo bem? Bom, encerrando essa parte das nossas cetonas, nós vamos propriamente os exercícios. Bom, então nós temos aqui fórmula estrutural plana dos nossos compostos. Pentan, pentanal, pentanal, com 5 carbonos, simples ligação e aldeído, tá? Aqui a gente tem 2-etil, 3-metil, ex-an-al, tá? Então, tanto para esse quanto para esse são aldeídos, dupla O na extremidade, tá vendo? Que eu não coloquei, bom, hexanal, aonde está o al? Bom, aonde que está o pentanal, aonde que está esse al? Não precisa identificar, porque vai ser no 1, tudo bem? Agora, se eu coloco no final da minha cadeia, ou se eu coloco no começo da minha cadeia, tanto faz, desde que seja 1, tudo bem? Seguindo, bom, essa outra fórmula aqui, tá? Bolinhas. Então nós temos nesse composto para dar o nome. Tá vendo que aqui eu tenho uma dupla O nas extremidades, duas duplas O nas extremidades, tá? Então aqui eu tenho uma dial, tudo bem? Não preciso identificar 1,124, não preciso colocar 1,4, tá? Nesse caso a dial vai continuar dessa mesma forma da nomenclatura. Então temos aqui o caproaldeído é uma substância com odor desagradável, de capro. É irritante que é eliminado pelas cabras durante seu processo de transpiração. Aquele cheiro bem característico, bem intenso. Sabendo que esse aldeído é um hexanal, ex-an-al, podemos afirmar que uma molécula desse composto, o número de hidrogênios é igual. Galera, é muito comum esse tipo de exercício, tá? O Enem adora abordar essas fórmulas dando o nome do meu composto. Bom, vou colocar o hexanal, vou identificar todas as posições e vou completar com carbono e hidrogênio. Aqui fica muito importante a gente usar essa fórmula mais extensa, ao invés de usar aquela fórmula de traço, fórmula estrutural de traços, tá? Então essa fórmula mais extensa, onde a gente identifica hidrogênio, identifica carbono, é muito mais útil para identificar fórmula molecular, nesse caso aqui. Bom, nessa 4 aqui, então, temos o composto abaixo. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 na minha cadeia principal, tá? Bom, a gente não trabalhou com ácido ainda, então esqueçam a A e a C, tá? Vai poder ser pentanal, 2-metilbutanal ou pentanono. Lembrando que C dupla O na extremidade é um aldeído, tá? E esse carbono da extremidade é o carbono de número 1. Nesse caso aqui, então, uma recente pesquisa da Universidade da Califórnia, publicada no Journal of American Medical Association, relaciona a terapia de reposição hormonal pós-menopausa ao aumento de risco de desenvolvimento de câncer de mama, pois os hormônios alteram características de tumores e atrasam, assim, o diagnóstico da doença. Há dois tipos distintos de hormônios sexuais femininos, sendo um deles a progesterona e a estrutura está mostrada abaixo, que tem um grupo funcional correspondente à função. Então a gente tem aqui um dos principais hormônios femininos, progesterona, e a sua fórmula. E aí ele quer o grupo funcional, tá? Então aqui a gente tem uma C dupla O e aqui a gente tem um carbono com uma dupla O. Tudo bem? Então vamos observar, lembrando, né, que aqui, lembra do aldeído não poder ter aldeído cíclico, então aqui provavelmente carbono secundário com essa dupla O. Nessa outra aqui, então o mercado de beleza 2015, crescimento de investimento das empresas. O cuidado com o corpo tem conquistado mais adeptos entre mulheres e homens. Hoje a lista de produtos de beleza que são indispensáveis está bem mais ampla. O setor de higiene pessoal, perfumaria, cosmético, cada vez mais consolidada dentro da economia brasileira. E o seu papel fundamental nos aspectos econômicos, financeiro e social, também na contribuição de iniciativa sustentável. Bom,
E aí ele me dá a variação dos compostos. A palavra perfume, olha que interessante, vem do latim per, que significa origem de, e fumare, que é fumaça. Então, perfume significa origem da fumaça. Provavelmente em atos religiosos, em que deuses eram homenageados pelos seus adoradores por meio de folhas, madeiras, material de origem animal, que ao serem queimados, eles liberavam uma fumaça com cheiro doce, como incenso. Os perfumes são formados principalmente por uma fragrância. E essa fragrância, que é a essência de óleo essencial, por etanol, que atua como solvente e por um fixador. Então, base de um perfume é fixador, o meu solvente, que geralmente é etanol, e ao que dá característica ao cheiro. Tudo bem? O fixador é para manter esse odor por mais tempo na pele ou no tecido, tá? E o que dá característica ao meu sabor, o meu cheiro vai ser associado a esse composto. A estrutura de algumas essências usadas em perfume é mostrada a seguir. Então tem o composto 1, composto 2, composto 3. Bom, e aí nós temos, leia as proposições seguintes referentes a estruturas. O grupo carbonila, C-O, presente no composto 1, pertence a uma cetona. Então eu vou observar o composto 1, achar ele. Achei aqui. Presente é uma cetona. Deixa eu identificar aqui para vocês conseguirem resolver de forma mais fácil. Eu tenho a dupla O aqui eu tenho um OH, tá? Então, se um pertence a uma cetona, enquanto o 2 pertence a um aldeído, tá? Tem OH, não tenho dupla O ali na extremidade, toma cuidado. Nomenclatura oficial do composto 2, tá? Vamos dar o nome para esse cara aqui e a fórmula também molecular, tá? Para contar a fórmula molecular, um carbono em cada vértice aqui, tá? Identifica um carbono em cada vértice, mais esses dois, e completa, tá? 1, 2, 3. Aqui tem o hidrogênio. 1, 2, aqui tem H2. Tá? Então vão completando de acordo com a necessidade. Aqui esse carbono tem 1, 2, 3, 4. Aqui não tem nenhum hidrogênio. CH3, CH3, termina de contar. Tudo bem? Para quem tem dificuldade nessas fórmulas, por isso que ao invés de usar essas formas de traços aqui, a gente opta às vezes por essa. Tá? Essa fórmula aqui está identificada os carbonos e os hidrogênios. Tá? Então, para quem tem dificuldade em representar dessas duas aqui, optem por essa daqui, principalmente no começo. Tá? Para quem tem dificuldade dessas duas, essa daqui. Bom, e essa outra afirmação número 3. Então, o que ele quer é quais afirmações estão corretas. Então, tem que identificar, olha só, tanto nomenclatura, fórmula molecular e grupo funcional. Isso daqui é a realidade mais próxima de um vestibular. Tá? Esse exercício é até um pouco trabalhoso e isso realmente é muito próximo da realidade nossa em vestibular. Bom, aqui a gente tem nomenclatura de onas, tá? Então aqui a gente tem um hexan 2-ona e um 2-metil-hexan 3-ona, tá? Então duas cetonas para serem nomeadas. Aqui continua, ciclopentanona, tá vendo que eu não tive ciclo, nada com aldeído cíclico, tá? Sempre com ona, ciclopentanona. Olha só aqui um nome usual, cetona dietílica. Então, o grupo funcional cetona C-O, tá? E aí eu tenho dois grupos etil, de um lado e do outro. Tudo bem? Eu vou juntar, então, etil mais C-O mais etil, cetona dietílica. Tá vendo que eu não necessariamente preciso conhecer muito bem a nomenclatura usual, mas a partir de uma ideia do que eu tenho, eu consigo extrair e identificar no nome oficial. Então, nesse caso aqui, galera, eu vou até acrescentar uma outra, né? Ele está pedindo só a fórmula estrutural, vou acrescentar até uma outra característica. Além da fórmula estrutural, vamos identificar o nome, nomenclatura oficial desse composto 4 aqui. Tá? Pentano 2,4 diona, lembrando que nesse caso eu tenho que identificar a posição dessas onas, tá? Porque se fosse aldeído é sempre no primeiro e no último, mas como é uma cetona, eu posso ter variações dessa mesma cetona em alguns lugares. Tudo bem aqui então? Então, quero que vocês resolvam esses exercícios com essas funções. Depois a gente vai ver a função de ácido carboxílico, tá? E aí a gente vai entrar em outros tipos de funções. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, identifiquem aqui abaixo nas perguntas, tá?
Vou deixar o link para vocês baixarem a aula e vou deixar o meu e-mail. Qualquer contato, tá? Algumas pessoas têm entrado em contato para esclarecer dúvidas, pedir gabarito de exercício, também é muito comum, tá? E eu já vou fornecer aquele gabarito lá de hidrocarbonetos lá no meu site, também está disponível, ou vocês podem me perguntar por e-mail. Tudo bem, galera? Muito obrigado a todos e bons estudos! Tchau!